Olá, boa noite, queridos alunos dos nonos A, B, C e D. O professor resolveu, gravar essa videoaula explicando para vocês o que é o poema visual. Porque esse vai ser o nosso produto final, nosso trabalho avaliativo desse bimestre. Então, pensando nisso, é importante, eu explicar para vocês o que é esse poema visual, porque vocês irão produzi-los de casa, eu não vou dar tempo em aula para a gente fazer. Então, a gente vai iniciar aqui a apresentação para eu explicar o que é o poema visual. Então, o poema visual é uma modalidade de arte que combina as palavras para criar imagens. As palavras têm como principal função se entrelaçarem para criar desenhos. Dessa forma, o que é visto tem prioridade sobre o que é escrito, e o leitor interpreta mais a disposição de espaço do que a formação de frases. Ou seja, a gente vai ter aquele poema que ele vai ter uma imagem formada a partir dos seus versos. Então, a imagem acústica, o formato que ele vai, desenvolver, isso é muito mais valorizado e destacado do que o conteúdo em si do poema. Isso significa, que para um poema ser visual, basta que ele tenha palavras organizadas de forma que um desenho seja formado. Ele foi criado com o objetivo de romper a estrutura discursiva da poesia. Então, vocês lembrem, que a diferença entre poema e poesia é que o poema ele não necessariamente tem uma musicalidade, ou seja, uma rima. Já a poesia, ela apresenta esse fator, essa questão da rima, da métrica. Então, atente-se para isso. Nem todo o poema é rimado, mas toda poesia ela é rimada, ela é musical. Então, lembre-se que nessa atividade vocês precisam criar um poema ou uma poesia que tenha uma imagem, que tenha um formato, um desenho de algo que esteja relacionado ao tema do que você está trabalhando. Então, quais elementos definem um poema visual? Há 4 elementos principais para que um poema seja considerado visual. Então, o primeiro é a forma, ou seja, a maneira como as palavras se dispõem para formar um desenho. O segundo é o espaço, em que ocorre a distribuição das palavras de forma que combinem espaços vazios e preenchidos seguindo uma lógica. A cor, que são as tonalidades empregadas na arte visual, e a tipografia, que corresponde à letra da fonte que é utilizada no texto. Aqui eu trouxe exemplos, de poemas visuais, para que vocês tenham alguma referência. Então, nesse caso aqui, o poema Meu Som, ele vai falar a respeito, do som, obviamente, da música, e a gente tem o formato do quê? Qual foi a imagem acústica que a gente viu aqui? De um violão, né? Aqui eu trouxe o segundo poema, Devagar Mais Brilhante, que retrata, um caracol, um caramujo, melhor dizendo. Depois vocês podem ler com mais calma. Em terceiro, eu trouxe o poema Casa do Saber, que aí ele vai falando sobre a escola, que debaixo deste teto, quem busca conhecimento, suas paredes já ouviram as mais belas histórias, entrar por sua porta já é uma satisfação. Aqui a gente tem uma homenagem para a escola. E agora chegou, o momento das instruções. Vocês vão ter que criar o seu próprio poema visual. Para isso, vocês deverão, primeiramente, escolher um tema, pode ser qualquer coisa, gente. Depois, pensar no formato de desenho que irá formar a partir desse tema. Então, por exemplo, eu quero falar sobre a chuva.
Então, o seu poema, ele pode ter formato de uma nuvem de chuva e aí você pode, por exemplo, fazer as gotinhas caindo. Ou, por exemplo, quero falar sobre a natureza, né? Que estamos vivendo nessa época da COP30. Vocês podem fazer um poema no formato de uma árvore. E por último, vocês devem escrever os versos em um rascunho, que podem ser rimados ou não. Aí entra aquela questão de ou você vai fazer um poema ou você vai fazer uma poesia. E antes de você passar para a versão final na folha de sulfite. Deu para entender? Então vocês primeiro escolhem algum tema pertinente, vocês vão pensar, né, no desenho que vocês queiram que forme esse poema, e antes de vocês passarem para a versão final, vocês façam um rascunho dos versos. E aí, um dos critérios avaliativos é que a folha de sulfite ela tenha margem de 2 centímetros, tá bom? O PRO vai estar fazendo a verificação desse critério, se vocês seguiram a minha orientação de fazer a margem, tá? Eu vou medir para ver se vocês sabem fazer a margem. Porque, gente, vocês estão indo para o ensino médio. Minimamente vocês precisam saber fazer uma margem numa folha de sulfite. Então, por isso que eu quero que vocês sigam esse meu critério. E agora, né, eu acho que um professor, quando ele quer ver resultados dos alunos, ele também tem que pôr a mão na massa. Então, para incentivar vocês, meus queridos, eu resolvi criar meu próprio poema visual, homenageando, como vocês sabem, o meu namorado, né? Então, eu fiz um poema em homenagem a ele. Na sala eu posso estar compartilhando com vocês para vocês verem melhor o resultado final. Mas foi aqui isso que o Pro criou no dia de hoje. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que essa videoaula possa ajudar o esclarecimento de dúvidas e o entendimento de vocês. E eu desejo uma boa atividade. Tchau, tchau.